Nós somos um estúdio de dublagem, e o que você está prestes a ouvir não é uma história qualquer. É um relato que vai te fazer questionar tudo o que você pensa que sabe sobre família, confiança e o que as pessoas são capazes de fazer quando acreditam que ninguém está olhando. Eu me lembro do cheiro do apartamento dela. Café passado, papel velho, aquela vela de baunilha que ela sempre acendia no fim da tarde. Minha mãe tinha um jeito de transformar qualquer lugar em lar. A livraria que ela fundou aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, cheirava exatamente assim. Era o cheiro da minha infância inteira. Mas eu não vou começar pelo fim. Vou começar pelo momento em que tudo ainda parecia normal, ou pelo menos pelo que eu achava que era normal. Meu nome é Ana Luísa Cavalcante. Tenho 32 anos, sou advogada especializada em direito sucessório, e por muitos anos eu achei que entendia como o mundo funcionava. Que estudar, trabalhar duro, fazer as perguntas certas era suficiente para proteger as pessoas que você ama. Eu aprendi da pior maneira possível que às vezes não é. A minha mãe, Diana Cavalcante, tinha uma livraria chamada Páginas e Café. 18 anos de história naquele espaço pequeno, com estantes de madeira até o teto e uma vitrine onde ela expunha primeiras edições que ela levava uma vida inteira para colecionar. Aos domingos, a gente se reunia no apartamento dela nos Jardins. Ela fazia frango assado com alecrim. Sempre na mesma travessa de barro que eu nunca soube a origem. Meu irmão Rafael, que é paramédico, chegava sempre atrasado do plantão. Eu chegava adiantada porque simplesmente não conseguia ficar longe dela. E Viviane estava sempre lá também. Viviane Rocha tinha entrado na nossa vida em 2021. Ela conheceu meu pai quando minha mãe foi internada pela primeira vez. Por complicações do diabetes. Ela era enfermeira, ou tinha sido, antes do Conselho Regional de Enfermagem cassar sua licença em 2019 por subtração de medicamentos controlados. Mas eu não sabia disso ainda. Nos primeiros meses, ela era discreta. Prestativa. Ajudava minha mãe com as consultas, levava ela ao médico quando meu pai não podia. Minha mãe tentava ser generosa com ela, essa era a natureza dela, ser gentil mesmo quando a intuição dizia para desconfiar. Em abril de 2024, eu fui com minha mãe à consulta com o endocrinologista. Eu sempre ia. Ela tinha diabetes tipo 2 há 10 anos, e era meticulosa no controle, registrava tudo, nunca faltava retorno. O médico olhou os exames e disse: "Sua mãe está fazendo tudo certo. A hemoglobina glicada está ótima." Eu me lembro de apertar a mão dela no corredor depois. Em maio daquele ano, ela mencionou que estava atualizando o testamento. Coisa de rotina, ela disse, arrumando os livros na seção de suspense sem me olhar nos olhos. Quero deixar tudo organizado para você e para o Rafael. Eu não dei muita importância. Pessoas atualizam testamentos o tempo todo. O que eu não sabia era que Viviane tinha começado a fazer perguntas. Sobre o valor da livraria, sobre os investimentos da minha mãe. Minha mãe mencionou isso uma vez tomando café comigo, quase de passagem. A Viviane perguntou quanto a loja vale. Achei uma pergunta estranha. Eu deveria ter prestado mais atenção no tom que ela usou para dizer isso. Tinha algo ali, um desconforto que ela estava tentando minimizar, que eu simplesmente deixei passar. Em janeiro de 2025, ela começou a cancelar os almoços de domingo. A primeira vez foi uma mensagem. Não estou me sentindo bem, filha, preciso descansar. Eu ofereci ir até lá. Meu pai disse que a Viviane tinha tudo sob controle. Eu mandei mensagem direto para ela. 8 horas depois, ela respondeu. Desculpa, amor, estava dormindo. Estou bem. Minha mãe não dormia durante o dia. Nunca tinha feito isso na vida. E ela não mandava mensagem assim, curta, sem aquelas 2 exclamações que ela sempre botava no final, como se quisesse garantir que eu não ficasse preocupada. Passei na frente do apartamento naquela noite.
O carro da Viviane estava lá, o da minha mãe não. Quando perguntei para o meu pai mais tarde, ele disse que ela não devia dirigir quando não estava bem. Minha mãe adorava dirigir. Dizia que era a única hora em que a cabeça ficava completamente quieta. Ela não teria abrido mão disso sem brigar muito. Em fevereiro, ela faltou mais 2 domingos. Quando fui visitá-la na semana, ela parecia distante, cansada de um jeito que eu não reconhecia nela. A livraria estava fechada. Só por algumas semanas, ela disse, sem me olhar. A Viviane acha que devo priorizar minha saúde. Mãe, você nunca fechou a loja há mais de uma semana desde que abriu. Eu sei, meu amor. Mas ela provavelmente está certa. A Viviane acha. A Viviane diz. Eu comecei a contar quantas vezes ela aparecia nas frases da minha mãe. Pedi para ver os exames recentes. Ela disse que ia mandar. Nunca mandou. Quando insisti, foi a Viviane quem atendeu o celular dela. Sua mãe está descansando. Vou pedir para ela te ligar. Ela nunca ligou. 28 de março de 2025. Rafael me ligou no trabalho. Mãe está no hospital. Eu peguei a bolsa e saí correndo. Crise diabética severa. Glicemia altíssima, desidratação, confusão mental. Parece que ela ficou sem tomar a medicação por vários dias. Como alguém deixa de tomar a medicação por vários dias? Perguntei para o médico. Ele pareceu desconfortável. Às vezes, os pacientes se confundem com a rotina de medicamentos. Eu me virei para minha mãe. Ela estava acordada, mas lenta. Mãe, o que aconteceu? Viviane deu um passo para frente. Ela precisa descansar, Ana Luísa. O médico pediu para minimizar o estresse. Os olhos da minha mãe encontraram os meus por um segundo. Só um segundo. E depois, desviaram. Ficou internada 5 dias. Quando recebeu alta, o médico recomendou acompanhamento domiciliar para gerenciamento dos medicamentos. A Viviane se ofereceu imediatamente. Tenho experiência com enfermagem, ela disse, com aquele sorriso calibrado. É melhor ter uma pessoa consistente cuidando dela. Eu ofereci ajuda. Ana Luísa, eu entendo que você quer ajudar, a Viviane disse, no tom mais razoável do mundo. Mas muitas pessoas dando orientações ao mesmo tempo podem confundir o paciente. Deixa comigo. Olhei pro meu pai. Ele concordou com a cabeça. A Viviane sabe o que está fazendo. Perguntei diretamente para minha mãe. Mãe, você está confortável com isso? Ela abriu a boca. A mão da Viviane pousou no ombro dela. E então minha mãe disse, sim, filha. A Viviane sabe o que está fazendo. As mesmas palavras. Exatamente as mesmas. Em meados de abril, tentei visitar. Meu pai abriu a porta e não me convidou para entrar. Mãe está tendo um dia difícil. Tentei 2 dias depois. Ela está dormindo. Apareci sem avisar numa quarta-feira de tarde. Meu pai ficou de pé no batente da porta. Ana Luísa, você não pode simplesmente aparecer assim. Sua mãe precisa de rotina. Você está atrapalhando o cronograma de cuidados. Eu sou filha dela, quero vê-la. E eu sou o marido dela. Estou seguindo as orientações dela. Pelo vidro da janela atrás dele, eu vi minha mãe na sala de estar. Ela olhou em direção à porta, me viu, começou a se levantar. A Viviane apareceu do nada, guiou ela de volta para o sofá com uma mão delicada nas costas. A cortina fechou. Eu fiquei parada na porta da minha casa de infância, do lado de fora. No final de abril, liguei para ela todos os dias. A Viviane atendia todas as vezes. Ela está descansando. Ela está com a enfermeira.
Vou pedir para ligar de volta. Nunca ligou. Mandei mensagens. As bolinhas de verificação ficavam no azul. Sem resposta. Então chegou uma. Estou bem, meu amor. Só muito cansada. Falamos em breve. Beijo. Minha mãe sempre colocava 2 espaços depois do ponto. Essa mensagem não tinha. Fiquei olhando para a tela por 10 minutos. Ela tinha escrito isso? Tinha mesmo? Começo de maio. Meu pai ligou. Reunião de família. Cheguei pensando que ia finalmente ver ela. Minha mãe não estava lá. Meu pai e a Viviane sentaram na minha frente na sala de estar. Havia uma pasta em cima da mesa. Sua mãe quer garantir que todos sejam cuidados, a Viviane disse. Então deixe eu falar com ela. Ela está fraca demais para essas conversas agora. Por isso ela me deu procuração médica. Ela confia em mim para tomar as decisões certas. Procuração médica. Quando isso aconteceu? A Viviane empurrou a pasta na minha direção. Projeções financeiras, custos de cuidados, planejamento de fim de vida. Onde minha mãe está agora? Descansando. E não, você não pode perturbá-la. Saí sem assinar nada. 15 de maio, uma carta chegou no meu apartamento. Minha mãe tinha sido inscrita em cuidados paliativos domiciliares. Prognóstico de semanas a meses. Eu estava listada como contato secundário, liguei imediatamente, não fui consultada sobre essa decisão. A coordenadora dos cuidados falou com uma voz suave, a decisão foi da detentora da procuração médica. Está documentado que a paciente solicitou cuidados de conforto apenas. Pediu uma cópia da documentação. Chegou 3 dias depois, havia uma DNR, ordem de não ressuscitar. A assinatura da minha mãe estava no rodapé. Eu tinha visto a assinatura da minha mãe milhares de vezes. Em cartões de aniversário. No cofinanciamento da minha pós-graduação. Na escritura da livraria. A curva no D estava errada, a inclinação era diferente. Fotografei tudo, comparei com outros documentos que eu tinha. Quanto mais eu olhava, mais certeza eu tinha, aquela não era a assinatura dela. 16 de maio, fui até o apartamento. Uma enfermeira dos cuidados paliativos saía quando eu cheguei. Tentei entrar, meu pai bloqueou a porta. Mãe está pedindo para não ter visitas. Ela não quer que você a veja assim. Não acredito em você. Deixe eu perguntar para ela mesma. Ela não está lúcida o suficiente para conversas. Pai, por favor. Preciso vê-la. A mão dele segurou o batente. Você vai perturbá-la. Então ouvi, uma voz lá de dentro, fraca mas distinta. Ana Luísa. Depois a voz da Viviane, suave como anestesia. Diana, querida, você está confusa. Vamos voltar para a cama. Liguei pro Rafael naquela noite. Tem algo errado. Por favor, vai lá ver a mãe. Ana Luísa, estou de plantão. Não posso simplesmente aparecer assim, nossa mãe está morrendo, e algo está muito errado. Você está estressada, entendo. Mas o pai e a Viviane estão cuidando dela. Comecei a manter um registro, cada ligação que fiz. Cada mensagem enviada. Cada vez que me mandaram embora. 17 de maio, liguei pro celular da mãe às 9h47 da manhã. Viviane atendeu. Ela está dormindo. 18 de maio, liguei às 2h14 da tarde. Viviane atendeu. Ela está com a enfermeira. 19 de maio, fui ao apartamento às 11h20. Meu pai abriu a porta. Não é uma boa hora. 20 de maio, liguei às 7h33 da noite. Ninguém atendeu. Deixei mensagem,
liguei 23 vezes ao longo de 6 semanas. Minha mãe nunca atendeu, nem uma vez. Eu deixava mensagens: "Mãe, eu te amo. Por favor, me liga, só deixa eu ouvir sua voz." Em 20 de junho, meu telefone tocou. O número da minha mãe. Atendi com as mãos tremendo. Era a Viviane. "Ana Luísa, você precisa parar de ligar. Você está tornando tudo mais difícil. Sua mãe está morrendo. Deixe ela fazer isso em paz." Ela desligou. No final de maio, uma tarde, eu estava sentada no carro, na rua debaixo do apartamento, olhando. Eu sei como isso soa. Não me importei. Uma mulher mais velha bateu na minha janela. "Você é filha da Diana?" Judite Borges, a vizinha do andar de baixo, morava lá há 30 anos. "Ouvi sua mãe chamando por você semana passada. Ela disse que estava na janela. Estava chorando." A Viviane fechou as cortinas. Meu sangue geou. "O que mais você ouviu?" "Brigas. Sua mãe dizendo que queria ligar para Ana Luísa, e depois nada. Silêncio por horas." A Judite tinha anotações, datas, horários, observações. Me mostrou o caderninho. 20 de maio, 13h42 da tarde, ouvi Diana chamando por Ana Luísa, voz da Viviane respondendo. "Ela está ocupada." 2 de junho, 11h20 da manhã, Diana na janela do quarto, parecia angustiada. 10 de junho, 2h30 da tarde, liguei pro Conselho Tutelar de Idosos, eles visitaram. A Viviane mostrou casa limpa, paciente dormindo, papelada dos cuidados paliativos, caso encerrado. "Achei que estava ficando louca", a Judite disse, "mas tem algo errado naquele apartamento." Solicitei os registros dos cuidados paliativos da minha mãe por canal jurídico, levou 2 semanas. Quando chegaram, encontrei algo. Uma auxiliar domiciliar tinha sido designada para minha mãe. Isabela Ortega. Contratada em 18 de maio, demitida em 23 de maio. 5 dias. Motivo da demissão, a pedido da família. Precisava encontrá-la. Levei 3 semanas e chamei favores de colegas que conheciam pessoas na área de saúde domiciliar. Finalmente consegui um número. Isabela atendeu no segundo toque. Teve um longo silêncio depois que eu me apresentei. Então ela disse: "Eu estava esperando que alguém me ligasse sobre a Diana. Nos encontramos num café em Pinheiros." Isabela tinha uns 30 e poucos anos. Era cuidadosa, profissional. "Documentei tudo", ela disse. Eu sabia que algo estava errado. Ela descreveu aqueles 5 dias. Minha mãe estava lúcida de 60 a 70% do tempo, pedia por mim constantemente. "Onde está a Ana Luísa? Por que não posso ver a Ana Luísa?" A Viviane sempre tinha uma desculpa. "Você está fraca demais." "Ela está ocupada. Vai visitar em breve." Isabela notou que os medicamentos não batiam. Doses registradas como administradas quando Isabela não estava no quarto. Discrepâncias nos registros de glicemia. Falei com a coordenadora dos paliativos que eu estava preocupada com o gerenciamento dos medicamentos. Ela disse. No dia seguinte, a Viviane ligou para a agência, dizendo que eu estava deixando a paciente ansiosa. Fui demitida. "Você ainda tem suas anotações?" Ela pegou o celular, me mostrou fotos de registros manuscritos. Observações diárias, com data e hora. 22 de maio, 2h38 da tarde. Encontrei frascos de insulina no lixo do banheiro, a quantidade não bate com a dosagem prescrita da paciente. Preocupação com a administração. Guardei tudo, a Isabela disse. Eu sabia que alguém ia precisar um dia. 25 de junho, a Judite me ligou, sua mãe está na janela de novo.
Ela está segurando um papel. Fui até lá, estacionei, olhei para cima. Minha mãe estava lá, mal visível atrás do vidro, segurando algo branco contra o vidro. Peguei o celular, dei zoom, tirei foto. A imagem estava embaçada, mas dava para distinguir letras. A Viviane apareceu, puxou minha mãe de volta. A cortina fechou. Naquela noite, melhorei a foto no computador, ajustei o contraste, afiei as bordas. 2 palavras: me ajuda. Chamei a polícia, solicitei uma verificação de bem-estar. 2 policiais foram até o apartamento. Meu pai foi educado e colaborativo. A Viviane os levou até o quarto da minha mãe. Ela estava dormindo, ou sedada. A casa estava limpa, a ficha dos paliativos mostrava cuidado regular. Seu pai e sua madrasta parecem estar prestando cuidados adequados, um dos policiais me disse depois. Sua mãe está em cuidados paliativos, ela está recebendo atenção de fim de vida. Você falou com ela? Ela estava dormindo. Senhorita, eu entendo que isso é difícil, mas não há evidências de irregularidade. Ele adicionou, quase gentilmente. Sua madrasta mencionou que você está passando por um período de muito estresse emocional. Sugeriu que você poderia se beneficiar de conversar com alguém. A Viviane estava construindo uma narrativa. A filha instável, a filha que não conseguia aceitar a morte iminente da mãe. Em 23 de junho, eu mandava mensagem para minha mãe todos os dias. 28 de junho. Mãe, não sei se você está lendo isso, não sei se você ainda tem seu celular. Mas eu te amo. Estou lutando por você, não vou desistir, lida, sem resposta. Mandei cartas pro apartamento, voltaram marcadas como recusadas. Entrei em contato com o advogado da minha mãe, o Dr. Fernando Magalhães, que cuidava do testamento dela havia anos. Ele não tinha tido notícias dela em semanas. Tentou visitar. Meu pai disse que ela não estava recebendo visitas, até o advogado dela não conseguia passar. 30 de junho, 11h43 da noite. Eu não sabia naquele momento, mas foi quando minha mãe morreu. Eu estava dormindo no meu apartamento. Meu telefone não tocou. 4 de julho, 8h20 da manhã. Meu telefone tocou. Rafael. A voz dele estava destruída. Ana Luísa. Mãe morreu. Ela morreu há 2 dias. Tudo parou. O quê? Ninguém me ligou. Por que ninguém me ligou? Pai disse que te ligou. Disse que você não atendeu. Olhei o histórico de chamadas, nenhuma chamada perdida do meu pai. Nenhuma. Rafael, quando ela morreu? Terça-noite. 3º de julho, por volta da meia-noite. Pai me ligou às 6 da manhã de quarta. Disse que tentou você primeiro. Ele está mentindo, não tem nenhuma chamada. Silêncio. Depois, Ana Luísa, confere seu telefone. Olha meu histórico, não tem nada. Desliguei. Cheque o e-mail, estava lá, vindo do meu pai. Enviado em 3 de julho, às 23h58, Diana faleceu tranquilamente em casa. Os arranjos funerários serão comunicados, enviado à meia-noite. Um e-mail, não uma ligação. Enviado depois que minha mãe já havia morrido, quando ele sabia que eu estaria dormindo. Eu não tive a chance de me despedir. Solicitei a certidão de óbito imediatamente. Chegou no dia 5 de julho. Causa da morte: diabetes mellitus com complicações, falência de múltiplos órgãos. Causas naturais. Assinada pelo mesmo médico que tinha tratado minha mãe em março, liguei para ele. Doutor, quando foi sua última consulta com minha mãe? Uma pausa. Eu não a examinei antes do óbito. O médico dos paliativos forneceu as informações,
eu assinei com base no histórico médico dela. Então o senhor não viu o corpo? Correto. No rodapé da certidão, em letra pequena, declarante, Viviane Rocha, cônjuge da falecida. A Viviane tinha fornecido todas as informações. A Viviane controlou a narrativa, até na morte. Liguei para a funerária. Meu pai e a Viviane já tinham organizado tudo. Serviço marcado para 10 de julho, caixão fechado. Peço desculpas pelo seu luto, disse o diretor funerário. Seu pai informou que era esse o desejo dela. Minha mãe queria caixão aberto. Ela sempre disse isso. Eu entendo, mas os arranjos foram finalizados e pagos. Perguntei se podia ver minha mãe antes do velório. Visualização particular. O diretor hesitou. Vou precisar verificar com o responsável pelo arranjo. Tradução: a Viviane precisava aprovar. 9 de julho à noite. Me permitiram 30 minutos, cheguei à funerária. O caixão estava na sala de velório. Fechado. Pedi para a atendente abrir. Me desculpe, senhorita Cavalcante, a família solicitou que permanecesse fechado. Sou família. Sua madrasta disse que havia preocupação com seu estado emocional. Que você ficaria muito perturbada, minha mãe morreu há 6 dias. Quero ver o rosto dela. Estou muito pesarosa. Não tenho autorização para abrir o caixão. Está selado. Selado. A Viviane selou o caixão para que ninguém pudesse ver qualquer evidência do que ela tinha feito. Coloquei a mão na madeira escura, lírios brancos que eu não escolhi estavam em cima. Mãe, sussurrei. Me desculpa. Me desculpa tanto por não ter conseguido te salvar. 10 de julho, o velório. A igreja estava cheia. Amigos da livraria, vizinhos, pessoas que conheciam minha mãe há décadas. Meu pai fez o discurso. Diana enfrentou a doença com coragem. Ela foi abençoada por ter a Viviane ao seu lado, garantindo conforto e ausência de dor. Ela morreu em paz em casa, como queria. Sentei na primeira fila. Rafael segurou minha mão. Você está bem? Não. Nada disso está certo. Depois do serviço, a Viviane veio até mim, vestido preto, colar de pérolas, com postura perfeita. Minhas condolências, ela disse. Olhei para ela diretamente. Você realmente achou que ia se safar? O sorriso dela não vacilou. Não sei o que você quer dizer. Sua mãe morreu de causas naturais. A certidão de óbito diz isso. 20 de julho, escritório do Dr. Fernando Magalhães. A leitura do testamento. O testamento da minha mãe era direto. Atualizado em 2022, a livraria para mim, para ser vendida. O valor acrescido ao patrimônio. Patrimônio, seguro de vida e contas de investimento totalizando aproximadamente R$ 500 mil foram para mim. Pequenos legados para Rafael e algumas instituições de caridade. Nada para Viviane ou para o meu pai. Minha mãe tinha mantido seus bens separados. Fernando olhou por cima dos óculos. Diana era muito clara quanto às suas intenções. Ana Luísa, você é a beneficiária principal. O rosto da Viviane tensionou levemente. Parece excessivo para um filho só. Foi a decisão da Diana, Fernando disse com calma. Quando saímos, ouvi a Viviane sussurrar para o meu pai. Precisamos conversar sobre isso. 25 de julho. Meu pai me ligou. Vem até aqui, precisamos conversar. Quando cheguei, os dois estavam me esperando na sala de estar. Havia uma pasta em cima da mesa. A Viviane começou. Ana Luísa, os cuidados de fim de vida da sua mãe foram caros. Medicamentos, paliativos, equipamentos médicos. Seu pai e eu cobrimos esses custos.
É só justo que você contribua com a herança. Quanto estamos falando? Ela empurrou a pasta na minha direção. Aproximadamente R$ 85.000. Folheei as páginas, despesas itemizadas. Metade das últimas 6 semanas. As semanas em que eu estava do lado de fora. Isso não parece certo. Alguns desses medicamentos nem são para diabetes. A voz da Viviane esfriou. Está me acusando de fraude? Estou dizendo que preciso revisar isso com minha advogada antes de assinar qualquer coisa. Meu pai se levantou. Ana Luísa, sua mãe ficaria envergonhada dessa ganância. Algo em mim rachou. Não quebrou, rachou, como o gelo começando a se mover. Não, eu disse baixinho. Não ouse me dizer o que minha mãe pensaria. Você me manteve longe dela por 6 semanas. Liguei 23 vezes. Ela nunca teve a chance de falar comigo. Ela estava na janela, segurando um papel escrito "Me ajuda". Eu tenho a foto. A Viviane riu. Isso é absurdo. O seu luto está te fazendo imaginar coisas. Tenho a foto. Silêncio. Levantei. Preciso ir. A voz do meu pai foi subindo. Você tem uma escolha, Ana Luísa. Contribui com os custos de cuidado da sua mãe ou sai desta casa. Você não é bem-vinda aqui enquanto estiver agindo assim. Peguei a bolsa. Fui em direção à porta. A voz da Viviane veio atrás de mim. Você é egoísta. Fria. Sua própria mãe ficaria envergonhada de te chamar de filha. Virei e olhei para ela. Não, eu disse. Acho que não. Saí, entrei no carro. Dirigi embora, só chorei quando cheguei em casa. Agosto, meu pai e a Viviane ligavam toda semana. Mensagens de texto, jantares de família que eram emboscadas sobre dinheiro. Rafael foi pressionado para me fazer entrar em razão. Estão dizendo que você está sendo egoísta, ele me disse por telefone. Que mãe ia querer que você ajudasse o pai? Rafael, tem algo errado. Não consigo explicar tudo ainda, mas preciso que você confie em mim, você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Ouvi na voz dele. Ele estava acreditando neles. Amigos da família começaram a me tratar de forma diferente. Distantes, frios. Percebi que a Viviane estava ligando para pessoas, espalhando a versão dela. Ana Luísa se recusou a ajudar com as despesas médicas da mãe. Ana Luísa não conseguia aceitar que a mãe estava morrendo. Ana Luísa causou estresse à mãe nas últimas semanas. Eu estava sendo pintada como vilã. Setembro. Contratei uma advogada, Cláudia Ferreira, especialista em disputas sucessórias. Expliquei tudo: o isolamento, as chamadas bloqueadas, o caixão selado, as despesas suspeitas, a DNR forjada. Cláudia me ouviu, fez anotações. Quando terminei, ela se recostou na cadeira. Ana Luísa, o que você está descrevendo soa como abuso financeiro de idoso, potencialmente pior. Mas sem evidências concretas, é sua palavra contra a delas. Que tipo de evidências eu precisaria? Registros médicos, testemunhas, documentação do isolamento, prova de irregularidades financeiras. E se você suspeita de causa de morte não natural, precisaria de exumação. O caixão está selado. Há uma janela limitada para solicitar exumação. Se você está séria sobre isso, precisamos agir rápido. Mas esteja preparada, sua família vai ver isso como uma guerra. Pensei na minha mãe na janela, segurando aquele papel. Faz isso, eu disse. Final de setembro, meu pai me chamou ao apartamento mais uma vez. Eu sabia o que vinha, fui mesmo assim. Oferta final, eu contribuo com R$ 200.000 para um fundo familiar.
Fico com o resto, todo mundo segue em frente. Não, eu disse. Me mostra recibos reais, necessidade médica real, e a gente conversa. A compostura da Viviane finalmente escorregou. Sua mãe morreu porque o estresse a matou. Você tornou os últimos meses dela miseráveis com suas acusações e paranoia. Minha voz ficou tranquila. Minha mãe tentou me ligar 23 vezes na última semana de vida, tenho os registros telefônicos. Você me bloqueou. Eu a protegi do seu drama. Você a isolou para que ela não pudesse contar a ninguém o que você estava fazendo. Meu pai se levantou. Rosto vermelho. Ana Luísa, você tem uma escolha. Contribui ou sai desta casa. Não é bem-vinda aqui mais. A voz da Viviane me seguiu. Você é egoísta. Fria. Sua própria mãe ficaria envergonhada. Saí. Entrei no carro. Dirigi embora. Dessa vez não chorei. Outubro de 2025. Parei de estar de luto e comecei a trabalhar. Isabela Ortega veio ao escritório da Cláudia. Ela trouxe um depoimento juramentado, 5 páginas detalhando o que tinha testemunhado, as irregularidades com medicamentos, o comportamento controlador da Viviane, a lucidez da minha mãe, os pedidos constantes da minha mãe para me ver. Em 21 de maio, observei a senhora Diana Cavalcante ligar para a filha Ana Luísa 3 vezes separadas. O depoimento da Isabela lia. Cada vez, a senhora Viviane Rocha afirmou não é agora. A senhora Cavalcante ficou visivelmente angustiada. Isabela revelou algo mais. A Viviane me ameaçou, ela disse. Quando contei à coordenadora dos paliativos que estava preocupada, a Viviane me encurralou na cozinha. Disse que se eu criasse problema, ia garantir que eu nunca mais trabalhasse na área da saúde. Cláudia intimou os registros médicos completos da minha mãe. 156 páginas chegaram, li todas. A linha do tempo não fechava, 28 de março, nota de internação. Paciente apresentou com hipoglicemia severa, desidratação, confusão. Família relata que paciente estava sem tomar insulina há vários dias. Possível declínio cognitivo precoce. Versus não conformidade com medicação, família relata, não a paciente. A voz da minha própria mãe estava ausente. Encontrei uma nota do endocrinologista dela, datada de fevereiro de 2025. Apenas semanas antes de tudo desmoronar. A paciente relata que a filha está preocupada com os cuidados, a paciente parece lúcida e apropriada. Hemoglobina glicada em 6,8, bem controlada. Faremos retorno em 3 meses. Esse retorno nunca aconteceu. Minha mãe estava morta dentro de 4 meses. Judite Borges veio ao meu apartamento com um notebook. Ela tinha transferido o vídeo da câmera de segurança dela. Assistimos juntas. 20 de maio, 13h42 da tarde. Minha mãe na janela do quarto, a boca formando palavras, a mão contra o vidro. 18 de junho, 11h15 da manhã, uma ambulância brevemente em frente ao apartamento. Eu nunca soube disso. O carro da Ana Luísa não estava lá, ninguém a avisou. 25 de junho, 13h42 da tarde. Minha mãe segurando o papel. O sinal de me ajuda. Depois a Viviane a puxando para dentro, vários clipes de mim chegando à porta e sendo mandada embora. Novembro. Contratei Rodrigo Santos, investigador particular. Preciso de tudo o que você encontrar sobre Viviane Rocha. O que voltou me geou o sangue. Viviane Rocha, ex-enfermeira da UTI do Hospital das Clínicas, demitida em abril de 2019. Investigação por subtração de doses de fentanil. Licença cassada pelo Conselho Regional de Enfermagem, infração criminal, furto qualificado, acordo para pena menor, liberdade condicional concluída em 2021. E isso,
Viviane tinha trabalhado no mesmo hospital onde minha mãe foi tratada em março de 2021. Ela tinha conhecido meu pai ali, enquanto minha mãe era paciente. Rodrigo encontrou mais registros bancários através de um contato jurídico, grandes depósitos na conta da Viviane a partir de junho de 2024. Total aproximado de R$ 120 mil. Origem: Henrique Cavalcante. Meu pai tinha dado dinheiro para ela durante mais de um ano. Dezembro. A bomba de verdade. Os registros telefônicos da Viviane vieram de uma fonte inesperada, meu pai. Depois do Natal, meu pai me ligou, a voz dele estava diferente, mais quieta. Ana Luísa, preciso falar com você, não aqui. Pode me encontrar? Nos encontramos num café em Moema. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Encontrei algo, ele disse, no nosso tablet compartilhado. Mensagens de texto entre a Viviane e a amiga dela, Stephanie. Ele empurrou uma pasta pela mesa. Capturas de tela impressas. 18 de maio de 2024, o Henrique é tão gentil e completamente alheio. 18 de maio de 2024, espera, é sério. Você está com um homem casado? 18 de maio de 2024, a esposa dele já está praticamente morta. Mais 6 meses, no máximo, e aí é tudo meu. Minha mão começou a tremer. 5 de junho de 2024, a Diana quer atualizar o testamento de novo. Convenci o Henrique a garantir que ele tem procuração financeira. Se ela tentar me deixar de fora, temos opções. A voz do meu pai quebrou. Eu não sabia, Ana Luísa. Juro a Deus, eu não sabia. O caso começou enquanto minha mãe ainda estava viva. Ela estava planejando isso. Planejando a morte da sua mãe. Quanto tempo? Perguntei. 14 meses. O caso começou 14 meses antes da sua mãe morrer. Olhei para o meu pai. Esse homem destruído do outro lado da mesa. Ele tinha habilitado tudo, mas tinha sido manipulado também. Tem mais, ele disse quietamente, e empurrou outro papel. Registros telefônicos. Esses são da nossa conta, sou o titular principal. São as ligações e mensagens da Viviane, incluindo as mensagens para a amiga dela sobre mais 6 meses. Me casei com ela, Henrique sussurrou. 24 dias depois da morte da sua mãe. Ana Luísa, o que eu fiz? Janeiro de 2026. Dr. Alan Pires, examinador forense de documentos, ele comparou a assinatura da DNR com amostras conhecidas da assinatura da minha mãe em documentos legais anteriores. Sua conclusão: 92% de certeza de falsificação. A inclinação da base é inconsistente, o padrão de pressão sugere simulação em vez de escrita natural. O traço final no C está abreviado, esta assinatura foi copiada, não escrita. Ele acrescentou fora do registro. Na minha experiência profissional, essa qualidade de falsificação sugere alguém com treinamento médico. Eles sabem como uma assinatura de DNR deve parecer. Não foi trabalho amador. Peticionei a exumação. O tribunal negou. Evidências insuficientes para superar a presunção de morte natural. A falecida estava sob cuidados paliativos. Certidão de óbito assinada por médico. Cláudia me olhou do outro lado da mesa. Ainda podemos entrar com homicídio culposo civil. Temos testemunhas, documentos, laudo técnico, não precisamos da autópsia para provar negligência médica e abuso financeiro. Ela pausou. Mas Ana Luísa, você tem uma escolha: entrar quieta, chegar a um acordo eventualmente, manter tudo privado. Ou tornar público. Liberar tudo, arriscar o processo legal, mas garantir que a reputação da Viviane seja destruída para sempre. Pensei na minha mãe na janela, chamando por mim, morrendo sozinha. Um acordo não daria a ela justiça.
Só a verdade daria. Quero entrar com tudo, eu disse. E quero que cada documento seja divulgado à imprensa na mesma noite. Cláudia assentiu lentamente. Elas tiraram sua mãe de você. E eu vou tirar a reputação delas. 28 de janeiro de 2026. Protocolamos Ana Luísa Cavalcante versus Viviane Rocha e Henrique Cavalcante. Homicídio culposo, negligência médica, abuso de idoso, isolamento, falsificação, imposição intencional de sofrimento emocional. A petição tinha 43 páginas. Cada alegação documentada. Em 24 horas, o advogado do meu pai ligou. Sua cliente está fazendo acusações sérias. Isso é imprudente. Vamos contraprocessar por difamação. A resposta da Cláudia. Temos evidências para cada alegação. Pode vir. Fevereiro. Eu estava limpando a livraria da minha mãe. Finalmente a vendendo conforme seu testamento especificava. Na gaveta da mesa dela, embaixo de recibos velhos e marcadores de página, encontrei algo. O iPad dela. Bateria morta. Levei para casa, carreguei. Ligou. Senha: 1415. Meu aniversário. 14 de abril. Minhas mãos estavam tremendo. Abri o aplicativo de notas de voz, 4 gravações. Pressionei play na primeira, a voz da minha mãe, fraca mas clara. Datada de 23 de maio de 2025, 11h38 da noite. Ana Luísa, meu amor, se você está ouvindo isso, alguma coisa está errada. A Viviane não me deixa ligar para você, ela pega meu celular toda noite. Estou com medo, as doses de insulina não estão certas, me sinto estranha o tempo todo. Se alguma coisa acontecer comigo, por favor, investigue isso. Eu te amo. Me desculpa por não ter conseguido te proteger dela. Sentei no chão da livraria vazia e chorei. A segunda gravação, 28 de maio. Tentei te ligar de novo hoje. Não sei onde meu celular está. A Viviane diz que eu perdi, mas eu sei que não perdi. Ana Luísa, preciso que você saiba, a DNR, eu não assinei. Ela trouxe papéis quando eu estava semi-dormindo. Não me lembro de assinar. Por favor, questione tudo. A terceira, 2 de junho. A voz mais fraca. Ouvi a Viviane no telefone ontem, ela estava no corredor. Ela disse, só mais algumas semanas. Ana Luísa, o que isso significa? Estou tão cansada o tempo todo. Nada faz sentido mais, mas eu sei que alguma coisa não está certa. A quarta gravação, 15 de junho. Mal um sussurro. Não acho que tenho muito tempo. Diz pro Rafael que eu amo ele. Ana Luísa, você sempre foi minha filha mais forte. Não deixa ela ganhar. Faz eles ver a verdade. Me desculpa por não ter sido forte o suficiente para lutar com ela. Eu te amo. Eu te amo tanto. A gravação acabou. Minha mãe sabia. Ela sabia o que estava acontecendo com ela, e gravou para eu encontrar. Março de 2026, Cláudia e eu preparamos o material para mídia. As gravações de voz da minha mãe, as mensagens de texto da Viviane. O depoimento da Isabela, o vídeo da câmera da Judite. A análise forense de documentos. Os registros médicos com as discrepâncias destacadas, a linha do tempo mostrando o isolamento sistemático. O histórico profissional da Viviane com a licença cassada. Mais de 400 páginas de documentação. Escrevi cartas de apresentação. 3 jornalistas, Folha de São Paulo, Globo. Um podcast jurídico com 2 milhões de ouvintes. Em anexo está a documentação do que acredito ter sido a morte evitável de minha mãe, Diana Cavalcante, através de negligência sistemática e isolamento pela minha madrasta, uma ex-enfermeira cuja licença foi cassada por subtração de medicamentos.
Agendei os e-mails para 14 de abril às 23h45. O embargo levantaria à meia-noite. 15 de abril. Coordenei com as testemunhas. Isabela concordou em ir a público. Judite forneceria o vídeo. Dr. Pires manteve sua análise. O Dr. Fernando Magalhães forneceu uma declaração. Representei Diana Cavalcante por 18 anos. Fernando escreveu. A conheci em abril de 2025 para discutir o patrimônio dela. Ela estava completamente lúcida, coerente e em pleno juízo. Ela afirmou especificamente que a filha Ana Luísa era sua prioridade. O que aconteceu nos meses seguintes me preocupa profundamente. Rafael me ligou no final de março. Ana Luísa, estive olhando as coisas da mãe. Encontrei o diário dela de maio. O que dizia? A voz dele quebrou. Ela escreveu que estava com medo da Viviane. Que as medicações pareciam erradas. Que não conseguia chegar até você. Ana Luísa, me desculpa. Eu não acreditei em você. Devia ter acreditado. Você acredita agora? Sim, quero ajudar. Posso entrar na ação? Meu irmãozinho, finalmente vendo a verdade. Sim, eu disse. Bem-vindo à luta. 12 de abril, 3 dias antes da divulgação. Não tinha voltado ao apartamento da minha infância desde aquele dia em agosto, o dia em que meu pai me chamou de egoísta. O dia em que a Viviane sorriu e balançou a cabeça. Dirigi até lá, estacionei do outro lado da rua, olhei para o prédio. Tinha voltado para lá temporariamente, depois que minha mãe morreu, pensando que podia ajudar meu pai na dor. Em vez disso, tinha entrado numa armadilha. Meu pai tinha casado com a Viviane 3 semanas depois do velório da minha mãe. Em agosto, eles eram uma frente unida, exigindo dinheiro, me pintando como vilã. E eu tinha saído com 2 malas. Eles acharam que eu saí destruída. 14 de abril de 2026. 11h30 da noite. Sencada no meu apartamento. Os e-mails estavam prontos, os pacotes de mídia agendados. Na mão, segurei o marcador de página favorito da minha mãe, o da Jane Eyre. Não sou um pássaro, e nenhuma rede me prende. Minha mãe tinha sido presa. Mas ela tinha me deixado as ferramentas para cortar a rede. 11h45 da noite. 1 minuto antes do envio programado. Pensei na voz da minha mãe. Não deixe ela ganhar. Os e-mails foram enviados. Meia-noite e 1 minuto de 15 de abril de 2026. 3 veículos publicaram simultaneamente: Folha de São Paulo, filha alega negligência fatal. Ex-enfermeira acusada de antecipar morte de empresária. Globo News, alerta: mulher entra com ação de homicídio culposo contra a madrasta, alega abuso médico. O podcast jurídico tuitou: novo episódio, o caso de Ana Cavalcante. Uma enfermeira usou seu treinamento para matar? Thread com evidências. Meu telefone acendeu, notificações uma após a outra. 00:03, um repórter da Folha: senhorita Cavalcante? Acabei de ler a reportagem, pode comentar? 00:05, o telefone explodiu. Ex-clientes da livraria, amigos da minha mãe expressando horror, descrença, apoio. As redes sociais estavam em erupção. Thread no Twitter: o caso da Diana Cavalcante é devastador. A filha foi bloqueada da mãe moribunda por 6 semanas. Ouçam as gravações de voz. Isso é abuso de idoso. 15.000 retweets. 43.000 curtidas. Threads no Reddit se formando. Centenas de comentários em minutos. A verdade estava se espalhando mais rápido do que a Viviane podia controlar. 00:08. Meu telefone tocou.
Rafael. A voz dele estava tremendo. Ana Luísa. O que você fez? Pai acabou de ver as notícias. Ele está no chão. Não consegue respirar. Está lendo tudo. As gravações de voz, as mensagens. Ele não sabia do caso. Ana Luísa. Ele está bem? Não, não está. Fica dizendo, eu a matei, eu deixei isso acontecer. Eu escolhi a pessoa errada. Ele está se desintegrando. E a Viviane? Ela está fazendo as malas. Tentando ir embora. Rafael, não deixe ela sair. A polícia precisa falar com ela. Uma pausa. A polícia? Ana Luísa, o que você incluiu nessa divulgação? Tudo. Meu pai me ligou às 12h22 da manhã. Olhei para a tela. Pai ligando. Não tinha falado com ele desde agosto. Atendi. A voz dele estava destruída, irreconhecível. Ana Luísa, eu não sabia. Juro a Deus, eu não sabia. O caso. As mensagens. Achei que ela amava sua mãe, achei que estava ajudando. Ana Luísa, me desculpa. Pai, não. Você tentou me avisar, você tentou por meses. Eu te chamei de paranoica, eu te botei pra fora. Eu fiquei do lado de uma mulher que assassinou minha esposa, meus próprios olhos encheram. Você não sabia. Eu devia ter sabido, eu era o marido dela, eu devia ter protegido ela. Em vez disso, a voz quebrou completamente. Eu te chamei de egoísta, eu disse que sua mãe ficaria envergonhada. O que acontece agora? Perguntei baixinho. Não sei. O advogado da Viviane vai lutar. Ela vai dizer que eu sabia. Vai tentar me arrastar com ela. E talvez eu mereça isso. Pai, você precisa de um advogado. Separado dela. Eu sei. Uma longa pausa. Ana Luísa, sua mãe te deixou esse dinheiro porque confiou em você. Ela sabia. De alguma forma ela sabia que a Viviane era perigosa e garantiu que você estaria protegida. Me desculpa por ter tentado tirar isso de você. Ele desligou. 15 de abril, durante o dia. A história dominava todos os noticiários. A foto da minha mãe estava em todo lugar, sorrindo, segurando um livro na loja. A mulher que todos lembravam, pessoas que tinham a conhecido estavam falando. Clientes da livraria, amigos, todos dizendo a mesma coisa, a Diana adorava a Ana Luísa. Ela nunca teria excluído a filha de nada, tinha algo muito errado. O Ministério Público de São Paulo lançou uma nota: tomamos conhecimento da ação civil no caso de Ana Cavalcante. Estamos revisando todas as evidências disponíveis para determinar se medidas criminais são necessárias. O advogado da Viviane soltou uma nota. Essas alegações são falsas e difamatórias. A senhora Rocha forneceu cuidados dedicados a Diana Cavalcante em seus últimos meses. Esta ação é uma tentativa transparente de assédio e extorsão. Mas ninguém estava acreditando. 16 de abril, 6h08 da manhã. Acordei com um alerta. Urgente. Viviane Rocha presa, acusações de falsificação e abuso de idoso, investigação em andamento. Fiquei olhando para a tela. Prenderam ela. A foto do boletim de ocorrência apareceu online dentro de horas. A Viviane algemada. Sua compostura perfeita finalmente despedaçada. Cláudia me ligou. O MP quer sua cooperação total. Estão construindo o caso. Ana Luísa, estão considerando acusações de homicídio culposo. Se conseguirem provar a teoria da insulina, isso se torna investigação de homicídio. Meu pai forneceu tudo aos investigadores: registros financeiros, mensagens de texto do tablet compartilhado, linha do tempo do declínio da minha mãe. Ele testemunhou que a Viviane controlava todas as decisões médicas,
Que ele havia confiado nela completamente, que havia sido manipulado. Achei que estava apaixonado, seu depoimento para a polícia lia. Achei que ela se importava com a Diana. Fui um tolo. Deixei ela isolar minha esposa da filha. Tenho que viver com isso pelo resto da minha vida. Rafael veio ao escritório da Cláudia. Sentamos juntos revisando documentos. Devia ter te ouvido em junho, ele disse. Quando você disse que algo estava errado. Você está ouvindo agora? Isso conta? Sim, eu disse. Conta, maio de 2026. A seguradora do seguro de vida da Viviane chegou a um acordo civil, termos confidenciais, mas significativos. Não me importei com o dinheiro. Doei a maior parte dele. Criei a Fundação Diana Cavalcante, comissão de fornecer recursos para familiares navegando em disputas de cuidados a idosos e de defender proteções mais fortes contra abuso médico. A primeira carta chegou uma semana depois de lançarmos o site. Obrigada por contar sua história. Minha mãe está em cuidados paliativos. Tinha preocupações com a cuidadora. Por causa de você, insisti, a coloquei em segurança. Você salvou a vida dela, li 3 vezes. A morte da minha mãe tinha um significado agora. Junho de 2026. O MP apresentou acusações adicionais. Viviane Rocha. Falsificação de documento, crime. Exploração financeira de idoso, crime. Negligência em pessoa sob cuidado. E o que mais importava? Abuso de idoso causando morte. Pena potencial de 12 a 20 anos. A fiança dela foi fixada em R$ 250 mil. Ela foi solta aguardando julgamento, mas a vida dela tinha acabado. Reputação destruída. Cada artigo de notícia, cada busca no Google, todos sabiam. O meu pai não foi indiciado. Cooperou totalmente, forneceu evidências, testemunhou, mas se mudou do apartamento. Fantasmas demais. Ele me ligou em julho, estou vendendo o apartamento. Não consigo mais viver aqui. Cada cômodo, vejo sua mãe. Vejo o que deixei acontecer com ela. Para onde vai ir? Algum lugar menor. Algum lugar onde não ouço ela chamando por você. A voz dele quebrou. Pai, eu disse quietamente. Ainda não te perdoei. Mas entendo que você também foi manipulado. Isso precisa contar por algo. Não traz ela de volta. Não. Não traz. Agosto. O advogado da Viviane entrou em contato. Queriam discutir um acordo. Ela se declara culpada de abuso de idoso e falsificação. Em troca, retirariam o agravante de causar morte. Ela cumpriria 8 a 12 anos em vez de 15 a 20. O que você acha? Perguntei para Cláudia. Acho que as gravações de voz da sua mãe são evidências devastadoras. Acho que a condenariam no julgamento. Mas julgamentos são imprevisíveis. Isso garante que ela vai presa. Pensei por uma semana. Depois liguei para Cláudia. Aceita o acordo, quero ela na prisão. Quero que seja certo. Setembro de 2026. A Viviane se declarou culpada em audiência aberta, e eu estava lá. Primeira fila, Rafael do meu lado, e o meu pai, logo atrás. A juíza perguntou: a senhora entende que ao se declarar culpada, está admitindo que falsificou documentos, explorou financeiramente Diana Cavalcante e causou a morte dela por negligência? A voz da Viviane estava quieta. Sim, Excelência. A senhora tem algo a dizer? Ela me olhou por um segundo. Só um segundo. Depois desviou o olhar. Não, Excelência. Condenação: 10 anos em regime fechado, sem progressão de regime por 7 anos.
Enquanto a levavam algemada para fora, ela não voltou a me olhar. Junho de 2027. Um ano desde o acordo. Visitei o túmulo da minha mãe, cemitério do Araçá. A lápide dela é simples, de Ana Maria Cavalcante. 1972 a 2025. Amada mãe, leitora, amiga. Trouxe as tromélias brancas, as favoritas dela. Mãe, eu disse, sentada na grama ao lado da lápide. A Viviane está na prisão. Vai ficar lá por muito tempo. Pai vendeu o apartamento, está tentando se recuperar. Rafael e eu estamos próximos de novo. Falamos de você. O vento passou pelas árvores, encontrei suas gravações de voz, ouvi você dizer não deixe ela ganhar. Mãe, ela não ganhou. Garanti que a verdade viesse à tona. Garanti que todos soubessem o que ela fez. Garanti que ela não pudesse fazer isso com mais ninguém. Coloquei a mão na lápide, quente do sol. Me desculpa por não ter chegado a tempo. Me desculpa por não ter conseguido te salvar. Mas garanti que sua voz fosse ouvida. Garanti que você não foi esquecida. Espero que isso seja suficiente. Espero que esteja orgulhosa. Um beija-flor pousou no arranjo de flores por um instante, me olhou, e voou embora. Levantei, sacudi a grama da roupa. Eu te amo, mãe. Vou continuar lutando por pessoas como você. Prometo. Voltei pro carro, o Rafael estava esperando. Íamos ao escritório da fundação. Tínhamos uma reunião de diretoria, 3 novos casos a revisar. 3 famílias que precisavam de ajuda para navegar no sistema. Meu telefone vibrou. Um e-mail. Assunto: obrigada. Minha avó está segura agora. Por causa da sua fundação, encontramos uma advogada, a retiramos de uma situação perigosa. Você nos deu esperança. Obrigada por transformar sua dor em propósito. Mostrei pro Rafael. Ele sorriu. Mãe ia adorar isso. Sim, eu disse. Ela ia. Atravessamos São Paulo, passamos pela livraria, agora um café, mas com o mesmo nome. Páginas e Café. A nova proprietária perguntou se podia manter. Eu disse sim. Passamos pelo apartamento dos Jardins. Vendido agora. Uma família nova. Crianças brincando no parque em frente. Passamos pelo Hospital das Clínicas, onde a Viviane tinha conhecido meu pai. Onde ela tinha visto minha mãe como uma oportunidade. E pra frente, sempre pra frente. Porque minha mãe me ensinou algo nas suas últimas gravações. Mesmo quando você está presa, mesmo quando está com medo, mesmo quando está morrendo, você ainda pode lutar. Você ainda pode deixar pistas. Você ainda pode dizer a verdade. E às vezes, isso é suficiente. Tem coisa de quase 2 anos desde o início de tudo isso. E às vezes ainda acordo de madrugada achando que vou ouvir o telefone tocar, que vai ser ela. Que foi tudo um mal-entendido longo demais. Mas não foi. O que foi real é o que ela me deixou, as gravações, o marcador de página, o nome da livraria que continua em pé. A voz dela, que eu consigo ouvir agora, sempre que preciso. Não deixa ela ganhar, ela não ganhou. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, me conta sua cidade. Me conta se você já foi chamado de louco por confiar nos seus instintos. Me conta se alguma vez te mantiveram longe de alguém que você amava, porque o abuso de idosos acontece em silêncio. Acontece atrás de portas fechadas, acontece quando famílias confiam nas pessoas erradas. Guarda tudo, documenta tudo. Confia no seu instinto, e se alguém tentar te manter longe de quem você ama, luta. Luta com tudo que você tem. Meu nome é Ana Luísa Cavalcante, tenho 33 anos, sou advogada de direito sucessório de dia
e defensora de vítimas de abuso de idosos em cada hora que não estou dormindo. Eles acharam que eu saí destruída, eu saí armada.